claramente o insuportável e insustentável da minha condição. Este lobo da estepe devia morrer. Sua odiosa existência devia Estou encontrar ouvindo o um fim áudio do por Lobo suas da próprias Steppe. mãos, ou haver de consumir-se no Eu fogo imaginei mortal do que mar, continuar em eu posição quero de escrever a ele cena, queria transformar-se, uma cena que tenha tirar a uma máscara trama e própria portar-se como uma e nova tenha encarnação esse do ser, enredo de do Jornada seu do eu. Herói, Esse processo clássica não me mesmo. era novo nem estranho. Mas Já o eu conhecia, pensei já o havia assim, eu tenho que experimentado fazer em o muitas ator que ocasiões, estava algumas dentro vezes em do momentos traje de de profundo escafandro, desespero. Às vezes, o o meu Elvis, ser ficava reduzido a frangalhos com essas entrar dentro do experiências traje de escafandro. destrutivas. Às vezes, as potências do Então eu abismo pensei, ele o é despertavam e o sequestrado, destruíam. jogam uma Outras coisa no vezes, olho dele, ele não traiçoavam por enxerga, um período levam definido, ele, põem ele abençoaram deitado e ele, põem um negócio adoraram na e a vida, cabeça, e o perdia e para daí ele sempre. vai sonhar Em que ele certa está ocasião, perdi minha dentro do condição de traje de escafandro. descontentamento com meus bens e tive de Aí eu aprender a pensei, renunciar à consideração esse caminho é bom. daqueles que até então tiravam o chapéu da minha vida. De outra Mas aí eu feita, minha pensei, ao vida invés de familiar jogam desmoronou-se da noite alguma para o coisa no dia. olho dele, ele Minha tá andando na mulher, rua, alguém atacada passa e joga alguma por coisa no olho. expulsou-me do lar com Aí ele não loucuras. enxerga O nada, amor e a fala, eu confiança tô com o se carro aqui, eu levo você pro converteram logo em hospital. ódio, Aí ao em invés de luta levar infinita. ele O para a juiz clínica enxugava lá de giz com paixão experimentos e de desprezo. Foi implantes, que aí que ele tem um começou minha implante, né? solidão. Ele E não outra sabe vez, que ele depois de tem. alguns Bom, ele anos sabe que ele tem um amargos implante, e né? difíceis, depois Que de ele haver faz parte de um construído projeto. uma nova E vida daí ele é ascética e pego pra. espiritual, Chegou a vez dele, né? finalmente Tipo, ele criado tava no na ideal espera. Mas ele de não uma fica severa sabendo. solidão penosa, Aí eu pensei, autodestruindo, sabe, eu quero ser depois de John haver Malkovich, atingido certa que entra, abre uma tranquilidade e portinha e quando vê autoconfiança, ele tá dentro do breve corpo do fase de Malkovich. pensamento Então eu abstrato, pensei, ele tem já que estar uma dentro meditação do traje de rigorosamente escafandro. metódica. Essa transformação vital também acabou por desabar. Essa Ele forma de entra ser numa perdeu não portinha obstante seu nobre e e de elevado sentido. repente ele fica no Arrastou-me logo a escuro viajar, e daí ele fatigosamente começa a pelo escutar mundo, vozes, ele vai andando, amontoaram-se andando, novas andando, de dores, repente novos ele vê limites. tipo a E grade cada vez assim, que ele arrancava olha, uma ele vê as máscara pessoas. e via Aí ele tudo olha real, a mão de cada borracha desses do traje acontecimentos assim, era precedido por um silêncio, ele tá por dentro do atitudes escafandro. cruéis, por um mortal isolamento e ausência de Aí eu relações, pensei, um como triste que e seria sombrio muito inferno legal. Aí no qual comecei a ele escutar o Lobo da logo Steppe, tinha de me lembrei que o levar. personagem é um hippie, Não né? posso negar que após cada uma dessas E comoções de minha dorme na vida, rua às sua ideal vezes, sempre me restava vende ao os seu trampos lado. hippie. Eu lembrei Com do Lobo mais da Steppe, intensidade, que é um livro espiritualidade de e carteirinha profundidade, mas desses também de hippies, isolamento, dessa de geração compreensão beatnik aí, e rigidez. pós-beatnik, sei lá. Vista do ângulo budismo e a Né? vida O meu foi, amigo Renato Fernandes, numa que trabalhou na outra rua, dessas comoções, vendendo o trampo hippie, uma viajou. permanente Ele descida, que me um apresentou afastamento cada vez o maior Herman do Hesse, mundo o atual, Lobo da sem Steppe. sentido de produção. Ao Então estou longo de ouvindo um alguns pouco anos, do fiquei Lobo da sem Steppe. trabalho, sem família, sem lar. Estava à margem, E eu imaginei voltando do aquela mundo cena, sol, lembra do sozinho, Teatro sem o Mágico? amor de Que ninguém, tem um cara, ele esperando tá suprir andando, ele vazios que bebe, estavam em aí contínua ele anda na desventura. rua e ele tem E a vontade de se marca do matar. fim, Essa que é a como coisa obra de alma, do Lobo da e a Steppe. A moral do navalha tá universo. esperando ele em casa. Embora continuasse vivendo na Aí esfera ele passa por burguesa, uma era todo dia ruazinha, tem meio de pensar, de um sentir, cara um estranho fazendo uma nesse mundo. divulgação Religião e de um pátria, espetáculo, um lugar família chamado e Teatro Estado devem Mágico, ser a só para loucos. significação das profissões E ele vê no muro, para mim, e já ah, nada me importava. como se fosse A uma presunção porta da e o ciência, das letreiro. profissões, das artes me causava E daí asco, ele prejuízo acaba simplista, não conseguindo achar orgulhoso, todo meu mais pensamento com o que esse lugar. Então ele outros não entra. disseram Nessa noite era ele não entra. conforme bem conceituado, Então eu estava agora imaginei que essa abandonado portinha e que ele entra e embranquecido, vai aparecer me dentro causava do suspeitas lugar escuro, malignas. ele anda que nem um labirinto. E daí Senhores quando das ele suas acha sigilosas meio transmutações, a luz, a chegavam saída, ele está e preso dentro do traje de encontravam escafandro. carne Então ele velha no pode passado, mostrar no e em museu cada o uma traje de delas a vida se pendurado tornara e mais dura, transparente mais difícil, o vidro, mais né? solitária e perigosa. E ele Na verdade, desesperado não havia gritando: nenhum motivo para socorro! Tô desejar preso, a me tira continuação desse daqui, caminho que me conduzia à né? atmosfera cada vez mais rarefeitas, semelhantes àquela fumaça da canção de outono de Nietzsche. Mas eu quero um enredo. Ah, se O enredo é já assim, conhecia quando esses jogam coisa no olho dele, ele acontecimentos, não essa enxerga. transformação Aí levam ele e largam ele reserva no aos meio de seus uma filhos estrada. secretos, Aí ele aos vai mais andando, inocentes aí incontemplados, uns mendigos, moradores de rua, conheciam pegam ele demasiadamente bem o e anti-Wilson começam a como cuidar um dele. caçador diligente, mas Aí sem eu sorte, imaginei que que conhece as etapas de uma caçada, como um velho jogador de bolsa
imaginei que essa coisa da jornada dele participar dessa família, falar cuidar dele, mas ele ter que ter tarefas até ele entrar dentro do traje. Na verdade, então, aí é que tá. Eu não sei. Lembrei Lobo da Steppe. Tem essas ideias da coisa de pessoas pobres, da família. Aí alguém que fala que vai curar o olho dele. Entendeu? Ao invés de levar para um hospital ou para um negócio de cobaia lá, leva para um curandeiro, uma coisa assim, sabe? Que tem plantas medicinais, um mestre, sabe aquela coisa de jornada do herói? Nada poderia impedir meu fazer de matar com a ajuda do gás, da navalha ou da pistola. A repetição de um processo cujas amargas... Só que eu quero colocar o lance da Elisa, aí é que tá. Nessa história que ele tá preso, ele vai se casar com a Elisa, ele vai viver a história do Homem de Água. Então, o ator não via nada, eu só escutava a voz. Mas aí eu vi que isso daí pra história, pra cena dele, não seria legal, escuro. Então daí eu vi ele tá preso dentro do traje e ele vivenciando a história. Só que ele é água, né? No primeiro Homem de Água ele é água. Então eu fiquei pensando também numa coisa de pescadores, de água, sabe? Sabe, que mora num lugar afastado, que tem um rio, tem um barco, ele tem que pescar. Aí ele, para ele pescar sem enxergar, sabe aquela coisa dos desafios? De pôr um anzol, a minhoca, pegar cego, sem enxergar, ele tem que pescar para ele comer. Entende? Eles falam, não, você aqui vai ter que trabalhar para você comer. Entende? Como se fosse um discípulo. E daí eu não sei como colocar ele nessa situação do... São dois momentos, duas histórias, você viu? Eu tô em dúvida entre esses dois dispositivos. Um é jogar algo no olho dele, ele fica cego. Aí diz que vai levar para alguém para curar com o carro, isso, e larga ele na estrada. Era uma. A outra pessoa leva e de repente está num caminhão e não está enxergando nada, tem outras pessoas, e daí vai para esse lugar onde mora um monte de morador de rua, né? E daí eles pescam num lugar meio poluído, sabe? Quase uma favela, a coisa fica miserável. Esse é um caminho. O outro é assim, ele sai do boteco lá quando jogam coisa no olho dele e não joga nada no olho dele. Ele sai do boteco, bêbado, querendo ir embora para casa para se matar. Igual o Lobo da Steppe. Aí ele vê lá o Teatro Mágico só para louco, né? E ele, né, antes tem que ver a coisa do livro do Lobo da Steppe, tá na mochila dele, ele falar sobre essas coisas. Aí ele entra nessa portinha e aparece dentro do traje de escafandro. É um outro caminho da história. Eu ainda não sei. O próprio Hanfuk, que é a história de robô assim, eu fui fazendo o robô e aos poucos eu fui chegando numa noção de um robô antigo de crianças, do menino, uma criança e o robô, achava legal isso, uma criança e um robô antigo. Depois pensei os dois meninos gêmeos, um faria um robô igual ao ser humano. Era mais fácil para contar a história, para escrever o roteiro. Para atuar o menino fazendo, tem esses atores. Aí eu consegui montar a história do Hanfuk. Agora essa história do Elvis, do ator que estava dentro do traje de escafandro, é o ponto de vista dele. Essa eu quero que tenha uma originalidade, mostre a viagem dele. Tá difícil, mas essa noite tava muito esquisito. Eu fui no Botequim no Vart lá. Tava uma noite muito tenebrosa, sabe? Começou a garoar, fui com a moto lá. O pessoal foi na casa de uma moça lá, falou, não, vamos lá também, não sei o quê. Aí um amigo falou, não, a noite não tá boa. Eu queria declamar umas poesias no microfone, eu nunca cantei lá no Botequim no Vart. Eu não tenho coragem de cantar, não sei cantar.
mas nada lá. Não é lá. Bar não é um lugar. Aí um amigo, o Linder, ele falou assim, não, o bar tem umas energias negativas, sabe? Porque aqui os espíritos que viciados em bebida estão tudo aqui. Aí pensei, falei, você tem razão. Aí eu queria declamar uma poesia e desligaram o som lá. Eu estava muito tímido. Eu ia declamar a minha, se eu fosse eu e o Carlos Drummond lá, o Amar. Imagina, não dá. O bar não é lugar para isso, as pessoas não querem. E era final de noite, não tinha quase ninguém, né? Imagina, hoje é uma terça-feira. Então eu tô aqui no quarto de casa, escutando um pouquinho do Lobo da Steppe, e o Linder falou assim, eu falei, se eu fosse lá, eu ia querer bolar a cena que eu quero escrever para o Elvis. Eu quero escrever eu quero ter um enredo original. É só sobre isso que eu quero falar, eu quero ter essa ideia. Aí ele falou, a noite tá esquisita e você vai ter essa ideia hoje, cara. Vai para casa, melhor coisa. Aqui não é um lugar bom, cara. Vai para casa e escreve essa cena. Você vai vir, vai descer essa cena, cara. Você vai conseguir hoje. Aí eu falei com o Marcelo, meu irmão, na cozinha. Ele fica recortando os folhetos que ele faz, né? Ele escreve lá uns folhetos bíblicos, assim, que ele entrega, às vezes de madrugada, ele sai e entrega os folhetos. E às vezes ele para de falar, sabe? Assim, tem um horário que ele faz um voto de silêncio, ele para de falar. Aí ele comunica meio na mímica e escreve no papelzinho. Isso ele tá meses essa coisa de ter um horário que ele para de falar e escreve só. Pra gente, se for conversar, escreve no papel. Aí eu comecei a contar pra ele do que era o Sr. John Malkovich, aquela coisa, né, do filme. Que entra numa portinha, aparece no corpo da pessoa. Daí eu falei, puxa, ele até aparece dentro do traje de escafandro. Olha lá, o Lobo da Steppe. Só para os raros, só para os loucos. Eu acho que é essa cena do Teatro Mágico. Solitário, louco, e no entanto compreendi muito bem no íntimo do meu ser o chamado convite à loucura. Se eu tiver que fazer uma analogia ao Lobo da Steppe, eu vou ter que trabalhar bem, escutar de novo o Lobo da Steppe, tentar pegar a trama do personagem, entender que a Elise é aquela personagem de alguma maneira do Lobo da Steppe, né? Que tem uma figura feminina lá, que é a Hermínia, né? Uma coisa assim. Que ensina ele a rir. Porque ele é um cara triste. Tá passando um cortejo fúnebre. É isso. Agora eu vou ouvir, eu vou desligar e vou ouvir esse trechinho da rua. Mas não tive ideia, não. É o suficiente. Depois eu vou assistir Bom, é isso.